Será que você tem a graça de Deus? Se você tem a graça de Deus, você vai entrar nesse texto que está em Romanos, capítulo 6, em diante. Preste muita atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como vos apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem a graça de Deus? Se você tem a graça de Deus, você não está mais debaixo do domínio do pecado. O pecado não manda você fazer as coisas que ele gosta.
que você gosta. Se você está debaixo da graça de Deus, você é santificado, você é um santo. Eu gostaria que você pensasse nesse capítulo de Romanos 6 inteiro.